Mas o que aconteceu com a civilização que habitava a Terra antes do período do dilúvio? A Bíblia nos dá poucas informações, porém a história, a arqueologia, a geologia nos deixam algumas pistas para enriquecer esses estudos. É necessário que entendamos que alguns livros não bíblicos trazem relatos históricos e, portanto, científicos. Mesmo não sendo inspirados por Deus, são relatos históricos. Assim como qualquer livro de história de uma nação conta o seu passado. Nós vemos que em Pedro, ele vai dizer no verso, na sua segunda carta, no capítulo 2, no verso 5, que Deus não poupou o mundo antigo. Pedro chama aquele povo de mundo antigo. Então, esse mundo antigo, ele apenas preservou Noé, que era o pregador da justiça, e mais 7 pessoas com ele. E fez perecer esse mundo que estava entregue aos ímpios. Quando vemos o capítulo 3, mais especificamente no verso 6, ele vai corroborar essa ideia, dizendo que aquele mundo, naquele tempo, o Senhor fez perecer, afogando-o em água. E antes de mais nada, nós temos que entender que tudo que é material deixa vestígio, e nós vemos vestígio em toda a terra. Muito importante também lembrar que a ciência tem limites, e nós entendemos que os limites do passado devem ser inferiores aos limites de hoje, já que somos mais avançados, entre aspas. Acontece que os monumentos, as esculturas, as construções do passado, todos eles apresentam características de uma tecnologia superior à nossa. Uma tecnologia que eles não possuíam. Por exemplo, os incas. Os incas, eles não tinham conhecimento da roda, não tinham conhecimento do ferro, do metal para poder usar de ferramentas. Eles não tinham esse mínimo de aparato tecnológico para aquela época. E eles produziram coisas que a nossa própria tecnologia de hoje não é capaz de reproduzir. Interessante isso. Talvez você já tenha ouvido falar de um sítio arqueológico aqui no Brasil, muito famoso, mas é bem pequeno, localizado na Paraíba. Você vai encontrar a mais famosa pedra de escultura aqui do Nordeste, tirando a Serra da Capivara. Você vai encontrar a pedra de Ingá. Essa pedra, ela é interessante, como vocês vão ver aqui na foto, porque ela vai trazer uma série de história, porque ela possui linguagem e caracteres egípcios, fenícios, sumérios. Ela vai possuir símbolos da linguagem nostálgica. Ela vai ter uma semelhança em alguns símbolos com as estátuas da Ilha de Páscoa, que são essas que você está vendo aqui agora. E essas gravuras foram datadas cerca de 6.000 anos de idade. Ela possui quase 400 símbolos. Como é que a Terra, naquela época, não possuindo capacidade de comunicação mundial, não possuindo capacidade de longa locomoção, como é que eles conseguiram interligar línguas e culturas, símbolos de povos dos extremos dessas regiões do globo? Os cientistas falharam em tentar decifrar essa linguagem, esses códigos. E nós podemos encontrar nela algumas coisas que é possível entender, mas não saber o porquê estão ali. Como é o caso da constelação de Órion, da Via Láctea, até mesmo um certo aviso de uma futura catástrofe natural que viria dos céus. Você pode encontrar ali algumas formas que indicam portais para mundos espirituais e até mesmo fórmulas matemáticas.
É um tempo muito antigo e um povo muito atrasado para ter coisas tão avançadas e indecifráveis para aquela época. O mundo perdido do dilúvio, acredito eu, que era bem diferente do que é hoje, porque os povos antigos, eles tinham uma idade muito avançada, eles viviam centenas de anos. E isso não é um erro de tradução bíblica. Isso pode ser comprovado através de vários estudos, inclusive arqueológicos, que encontraram vestígios tanto humanos quanto de construções humanas, que indicavam essa longevidade. É claro que vai haver algumas lendas de povos ao redor que vão exagerar e realmente vão entrar em contradição. Mas, biblicamente falando, o que temos são esses relatos e nós podemos entender que é possível que eles tenham tido uma idade tão avançada devido à pressão atmosférica da Terra, que era totalmente diferente, uma quantidade enorme e exacerbada de oxigênio que não se tem hoje, a diferença de posição dos polos magnéticos que já se inverteram, a umidade, a temperatura, tudo isso iria influenciar. Até mesmo cientistas já comprovaram que havia uma atmosfera diferente na Terra, como se fosse uma espécie de neblina, de vapor. E isso é vamos dizer assim, um ambiente perfeito para o corpo humano não entrar em certos envelhecimentos e desgaste. Hoje existe até tratamentos utilizando esse tipo de pressão e oxigenação. É muito famoso os documentários hoje em dia que procuram cidades perdidas. E adivinha só, grande parte dessas cidades, que são facilmente encontradas e visitadas por turistas, todas essas cidades apresentam características peculiares de destruição aquática, mesmo que elas estejam em locais secos e soterradas, como também nós podemos encontrar cidades que até hoje estão inundadas, como se as águas do dilúvio subissem, mas não descessem para o mesmo local de onde elas saíram, ficando um pouco mais adiantado. E assim as cidades que comumente, muitas cidades eram na costa, uma cidade próxima ao mar, facilmente alguns metros inundariam essas cidades, que não eram muito altas. Hoje nós podemos ver, por exemplo, no Brasil, uma boa parte das capitais dos estados que têm litoral, as capitais são no litoral. Já perceberam? Então, provavelmente, cidades antigas, muito importantes, seriam nos litorais. Isso eu estou falando do período antediluviano. E isso, quando as águas desceram, não desceram completamente. E ficou um pouco acima dessas cidades, deixando assim no México, na Ásia, até mesmo em toda a América você pode encontrar isso. Na Europa você encontra, na África, no Japão. E essas cidades submersas trazem características únicas de uma linguagem muito comum de entendimento daquela civilização. Em se tratando de história das religiões, dos povos, todas as histórias trazem um ancestral em comum. Todas as histórias trazem uma anatomia muito semelhante àquela que a Bíblia nos ensina. Um homem recebe revelação de Deus, que vai vir um dilúvio, ele constrói uma arca junto aos animais, sempre essa mesma história. E há indícios, não só indícios, melhor dizendo, há provas científicas em artigos científicos que comprovam que a Bíblia não plagiou e que esses outros relatos não plagiaram a Escritura, independente de qual seja mais antigo. Todos eles vieram de uma fonte comum e de uma fonte histórica verdadeira. Quando vamos olhar a epopeia de Gilgamesh,
ela vai contar justamente isso. Alguns vídeos aqui eu vou falar com mais profundidade porque é que se deu esse dilúvio, como se deu. Mas o que nós temos que saber para esse vídeo de agora é que a civilização antiga, eles possuíam uma tecnologia bem diferente do que a gente costumou ver nos anos pós-diluvianos. E uma tecnologia bastante avançada que ninguém sabe até hoje como eles conseguiram e qual tecnologia seria essa. O que nós podemos entender a respeito desse assunto é que há lendas contando nas pedras o que o próprio livro de Enoque já dizia. Seres que vieram de um local que não era para vir. Inclusive você pode ver em Gênesis capítulo 6, indiscutivelmente, esses seres, filhos de Deus, não eram humanos, porque se fossem humanos, como qualquer outro humano, essas mulheres tendo relações com eles, iriam nascer humanos normais, como sempre nasceu. Porque é que do nada começa a nascer seres grandes, seres fortes, seres poderosos. Havia uma mistura de um ser que não era comum da Terra. Mas enfim, alguns vídeos eu falo sobre isso. Se você tem curiosidade, dá uma olhada lá. Nós podemos ver que os polos se inverteram. E isso é relatado por Heródoto, Platão. E quando houve essa inversão, muitos homens morreram, muitos animais morreram. A natureza foi gravemente danificada. Foi possível ver o Sol nascendo em direções muito diferentes e até que ele se tornou em direções opostas do seu nascimento. E tudo isso foi resumido em monumentos históricos, hoje conhecidos como Stonehenge, as famosas pedras da Ilha de Páscoa, as pirâmides de Gizé do Egito, alguns monumentos caldeus e muito mais. Eu vou colocar aqui um mapa que mostra uma espécie de similaridade de posições geográficas desses monumentos, como você pode ver aí agora. E o interessante é que também essa história do Gênesis 6 e também contada no livro de Enoque, ela é repetida em algumas partes, mesmo que sejam com nomes de personagens diferentes, nas culturas antigas, sumérias. Os caldeus falaram muito sobre isso e chamavam esses vigilantes, como diz o livro de Enoque, a Bíblia chama de filhos de Deus, enquanto esses povos antigos, mais primitivos, conheciam como Anunnakis. Porém, não muda a sua característica, são apenas nomes diferentes para um tipo de ser em comum. Bom, eu espero que você conheça os versos bíblicos que falam sobre o princípio da destruição do dilúvio e as comparações do livro de Enoque que eu faço em alguns vídeos, repetindo mais uma vez. Confira lá se você ainda não viu. Não era um povo qualquer, não era um povo que veio do nada e jamais na história humana alguém teria acesso assim do dia para a noite. Essa história não pode ser encerrada como apenas lenda, porque ela é no mínimo estranha e deixa questionamentos. Então hoje nós vamos ficar por aqui e nos veremos em próximos vídeos.